Os 15 lotes de terra eram chamados de capitanias hereditárias, porque tinham o quê? Um caráter vitalício que passavam de pai para filho, como herança. Porém, o sistema de capitania hereditária não deu bons resultados. Muitos donatários não se interessaram pelas terras que receberam e outros não tinham recursos suficientes para colonizar, para investir, Pois eles sofriam ataque dos indígenas e dos franceses. Por quê? Porque os indígenas já moravam aqui. São Vicente prosperou devido à lavoura da cana-de-açúcar e à criação de gado. Pernambuco desenvolveu-se em razão do cultivo da cana-de-açúcar, que encontrou na região boas condições para o desenvolvimento. Porém, as outras capitanias sofreram por não possuir solos férteis, mais do que as duas que prosperaram. Com isolamento em relação à coroa, devido às condições precárias do meio de transporte, essas capitanias ficaram largadas à própria sorte. Para se ter uma ideia, uma viagem da Bahia a Lisboa durava em média 2 meses, tempo longo demais para solicitar qualquer ajuda. Então, não tinha como eles ficarem pedindo ajuda, a Portugal. Então, eles resolveram não investir, se desmotivaram. Apesar dessas dificuldades, as capitanias lançaram as bases da colonização pela formação dos primeiros núcleos de povoamento, como São Vicente, Olinda e Santos, além de preservar a posse da terra nas mãos de Portugal e apontar possibilidades de exploração econômica, especialmente na cana-de-açúcar. Então, gente, para eles não foram uma boa ideia. Enquanto uns prosperavam porque tinham um solo fértil, outros já não prosperavam, Então, é isso, As capitanias hereditárias. Agora nós iremos fazer uma atividade. Ligue cada donatário à sua capitania. Vocês irão voltar lá em cima, onde fala sobre o nome deles, Quem foi que assumiu Pernambuco? Vocês vão procurar lá. Quem assumiu Itamaracá? Vocês vão procurar, tá bom? Vamos lá. Número 2. Quem Dom João III selecionou para doação de terras? Pinte os retângulos com as respostas corretas. Foram os escravos? Não, gente? Homens brancos e pobres? Não. Ele escolheu pessoas o quê? Que ele achava que tinha dinheiro, para investir nas terras, tá bom? Então, vocês vão pintar, tá bom? Essas pessoas que investiram nas terras. Na página 38. E agora você vai responder, a página 39. Com relação às capitanias hereditárias, o que significa caráter vitalício? Lembra que a tia Jaque explicou agorinha? Que passa de pai para filho, Use as palavras do quadro abaixo para completar o texto a seguir. Dom João III decidiu dividir o Brasil em quê, gente? Em 15 lotes de terra que eram chamadas as capitanias hereditárias, Esses lotes de terra possuíam caráter vitalício, ou seja, passavam de pai para filho de modo hereditário. 5. Organize as letras e descubra o nome das duas capitanias que prosperaram. Tá bem fácil essa, Porque está lá no texto acima o nome dessas capitanias. Complete as informações a seguir. O rei que decidiu adotar o regime de capitanias hereditárias foi o Dom João, o quê? Como se chamava a pessoa que era favorecida com capitanias? Foram os donatários. Como se... quantidade de capitanias que ele criou. Tá fácil, não tá? Cargo ou título das pessoas importantes escolhidas para serem donatários. Quem foram, gente? As pessoas que ele escolheu foram os militares. Quem mais?
Agora você irá circular de vermelho os motivos que não permitiam a prosperidade das capitanias. Foi que? Falta de recurso? Sim, né? Eles não tinham dinheiro suficiente para investir. O que mais que desmotivou eles? Foi porque eles não tinham grandes extensões de terra? Foi por ataques frequentes dos indígenas e dos franceses? Ou havia donatário demais? Gente, então tá bem a resposta, né? Tá bem fácil. Esse conteúdo tá tranquilo, é bem facinho, né? Não é longo. Na página 40, vocês irão escrever no mapa do Brasil as capitanias, tá bom? Essa primeira foi Maranhão, a segunda Maranhão. Lembra que a tia Jaque estava lendo com vocês? Ceará, Rio Grande do Norte. Vocês irão fazer lá acompanhamento lá na página 37, tá bom? Então vamos lá. Diante do fracasso dessas capitanias hereditárias, o rei de Portugal passou a instalar o governo geral em 1549. Que aconteceu porque o rei não poderia tomar de volta, porque ele tinha doado as terras aos donatários. Entretanto, todos os donatários deveriam obedecer ao governo, né, que representava o próprio rei de Portugal. Então, Dom João III, ele era o que comandava, então as pessoas tinham que obedecê-lo. O governo geral foi instalado na Bahia, ó. Qual a cidade? Bahia, já que ficava no meio das capitanias. Salvador foi fundada e passou a ser a primeira capital do Brasil. Olha só a história do Brasil aí. Então, Brasília não era a capital do Brasil. Era qual a cidade? Salvador, tá bom? Juntamente com o governo geral, trabalhavam-se o funcionário da colônia, o ouvidor, responsável pela ordem e justiça, o provedor-mor, responsável pelo dinheiro, e o capitão-mor, responsável pela guarda da defesa dos territórios. Todos que viviam na colônia deveriam colaborar com o governo geral nos seus 4 principais objetivos. Então, quais eram os objetivos do governo? Era defender a colônia dos invasores franceses, combater os indígenas, então eles tinham que defender, né, contra os indígenas, defender contra os franceses, manter o processo de ocupação e contribuir para a exploração. Então ele veio para ajudar, né, os donatários. Então vamos lá. Primeiro governador geral foi o Tomé de Souza, né? Ele foi o primeiro governador, chegou na colônia com 130 soldados, 90 marinheiros e vários trabalhadores, carpinteiros, pedreiros, farmacêuticos, médicos. Também vieram com ele 6 padres jesuítas, sob a direção de Padre Manuel da Nóbrega, que deram início aos processos de catequese dos indígenas e de educação no Brasil. Além desses, Tomé de Souza trouxe 400 degredados, homens que haviam cometido algum crime e tinham que cumprir o desterro, ou seja, condenados a viver fora de Portugal. O governo português, então, mandou-os para viverem na colônia. Entre as principais realizações de Tomé de Souza estão a fundação de Salvador. Então, gente, esse primeiro governador fez várias coisas no Brasil, né? Trouxe várias pessoas para habitar o nosso país e aí eles foram tomando de conta. Temos aqui o segundo governador geral, Duarte da Costa, substituiu Tomé de Souza. Em 1553, ele trouxe para o Brasil Dom Álvaro, seu filho. Além dele, trouxe alguns jesuítas
entre eles o padre José de Anchieta, que fundou o Colégio de São Paulo de Piratininga. Começava a história da educação brasileira.